Quero, nesse momento, juntamente com a igreja, com os obreiros, orar pelo teu servo, que ocupa esta tribuna santa. Encha ele, Senhor, do teu Espírito, da revelação da sua palavra, que caia nos corações, Senhor, e faça, Senhor, o que lhe apraz, pois a tua palavra é a espada do Espírito, a tua palavra é martelo, e nós oramos para que o Senhor use nas tuas mãos. Eu oro. Amém. Também me associo à homenagem ao pastor Argemiro, neste 72 anos que Deus lhe dá. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Que Deus continue lhe dando saúde e muitos anos para comemorar. Amém. A igreja abra a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 18 em diante. Irmãos, na modulada há uma necessidade grande de auxílio. O diretor da modulada é o pastor Alex, da Igreja Cristo Vive, um amigo que Deus tem levantado naquele lugar, tem aberto as portas para a pregação do Evangelho, e ele tem solicitado junto ao irmão Edenilson, ao irmão Alberi, que auxiliem com tênis, chinelos, roupas, bíblias, rádio. Os irmãos que tiverem podem trazer até a ceia, né? Os irmãos estarão direcionando para lá esse trabalho. No dia 10 e 11 tem culto, né, irmão Edenilson? E já poderá ser entregue aos detentos. Romanos capítulo 5, verso 18 até o 20. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. O nosso livro, capítulo 6, na página 91, nós temos então o tema sobre o pecado e suas consequências, a qual nós estaremos neste momento lendo, que diz assim: cremos, declaramos e ensinamos que o pecado é a transgressão contra Deus, porque o pecado é a transgressão da lei, ou seja, é a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Há diversos conceitos bíblicos, tanto para designar o pecado, tais como rebelião e desobediência, e também suas consequências, quais sejam incapacidade espiritual, falta de conformidade com a vontade de Deus em estado, disposição ou conduta e corrupção inata dos seres humanos. Não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Eclesiastes, capítulo 7, o verso 20. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Daí a necessidade do novo nascimento, a universalidade do pecado é confirmada em toda a Bíblia e comprovada
pela própria experiência humana. Os irmãos que têm esse livro, que puderem ler todos os capítulos e também as referências que tem nos estudos, é muito importante para nós aprendermos da palavra de Deus e sabermos aonde está registrado cada afirmação da nossa declaração de fé. Pois bem, meus irmãos, nós queremos hoje falar sobre o pecado e suas consequências, mas de uma forma mais teológica, para os irmãos entenderem a doutrina do pecado, que é chamada amartiologia. Podemos entender que, com o passar dos tempos, o pecado está sendo normalizado. Isso falando em termos globais, não em termos de igreja. E vemos, inclusive, que muitas coisas que antigamente eram vergonhosas, mesmo fora da igreja, mesmo em famílias onde não há o evangelho, hoje são aceitas normalmente. Muitas coisas que eram erradas, hoje, se tornaram direitos das pessoas. O pecado, a pecaminosidade, ela tem se estendido e atingido a toda a humanidade. A justiça se tornou relativa no mundo. Nós temos visto muitos exemplos de onde a justiça já não impera mais. Isso tudo, irmãos, porque o pecado atingiu a humanidade lá atrás, lá no Éden. Porém, nós, cristãos, devemos ter o conhecimento do que é o pecado e como evitar o pecado, para que não venhamos ser condenados, talvez, por não querermos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós lemos aqui, vou repetir, Eclesiastes 7:20, que diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem, que nunca peque. Nós estamos incluídos nestes homens aqui. Então não há um sequer que de alguma forma não peque. Com certeza existem pessoas que pecam menos do que os outros, que observam mais a lei de Deus, que se controlam mais, têm um domínio próprio mais aguçado. Mas, inevitavelmente, de alguma forma, seja em pensamento, em palavras ou ações, vai existir um momento que vai pecar através destas coisas. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram. Nós podemos até nos perguntar, mas aonde? Por quê? Por que que o pecado de Adão nos atingiu? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós vamos ver que há um caminho de retorno a Deus, que nós já alcançamos. Esses textos nos colocam na mesma posição de qualquer outro ser humano. Não importa se seja um criminoso ou se não cometeu crime algum, mas na questão de pecadores, todos nós estamos na mesma posição. A decisão por Cristo que nós já decidimos por Cristo, não é uma fábrica de santos. Talvez nós podemos imaginar, mas eu aceitei Cristo, agora eu não sou mais pecador. Nós passamos a reconhecer que somos pecadores, mas passamos a ser santificados através do sacrifício
de Jesus Cristo. Nós continuamos pecadores, reconhecendo e tentando lutar contra o pecado. Mas quando Deus olha para nós através de Cristo, Ele nos encontra santos, prontos a subirmos com Ele nos ares. Então o pecado é uma realidade diária na vida do cristão. Porém, pelo arrependimento dos pecados, nós alcançamos a salvação da nossa alma. Aonde está a origem do pecado? Como o irmão Alberi já leu, Gênesis capítulo 3, versículos 1 em diante, nós encontramos ali a origem do pecado no mundo. Porque o pecado estava instituído antes de Adão e Eva. O pecado se originou no coração do querubim ungido. Ele se rebelou contra Deus, foi expulso dos céus e trouxe com ele, convenceu uma terça parte dos anjos, que se tornaram os demônios, juntamente com o demônio maior. Então, nós vemos que o pecado já estava instituído antes de Adão e Eva, porém, nos atingiu quando Adão e Eva pecaram. O pecado não foi criado, nem causado por Deus. Esta é uma pergunta que muitas vezes se faz. Deus sendo tão poderoso, por que permitiu o pecado entrar no mundo? Depois mais nós vamos ver o porquê. Mas Deus não é causador, Deus não criou o pecado, conforme Tiago 1:13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, Deus é impecável. Pelo mal, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, a ninguém tenta. Deus não tenta, Deus não abre porta para o pecado, Deus é santo, e há uma separação entre Deus e o pecado. Deus odeia o pecado. Então não há como nós de alguma forma tentar associar o pecado a Deus ou a uma permissão de Deus. Isso brotou, surgiu, se originou no coração de uma criatura de Deus. Mas por que Deus permitiu? Deus não permitiu. O que Deus apenas criou, seres que têm livre-arbítrio. Porque se Deus não desse, não colocasse o livre-arbítrio à criação, Ele estaria forçando a criação a adorá-lo. E Deus é amoroso, Ele não quer que ninguém seja forçado a adorar a Ele. Deixou o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio entrou o pecado no mundo. Jó, capítulo 34:10, diz assim: longe de Deus a impiedade e a injustiça. De forma alguma Deus criaria o homem, ou os anjos, ou os querubins, de forma injusta, permitir ou forçá-los a pecar contra Ele. De forma alguma. Deus não é ímpio, Deus não é injusto. Deuteronômio 32:4 diz assim: e não há nele injustiça. Então ficamos certos de que Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado, e também não pode levar a culpa do pecado ter entrado no mundo. A queda no Éden, essa expressão é uma expressão teológica, que indica o momento em que o pecado saiu da esfera cósmica e entrou no mundo, através da desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados, irmãos, em total inocência. Não foram criados pecadores, nem em pecado, como nós somos criados hoje,
e nem conheciam o mal. Eles não foram criados desta forma. Deus, da mesma forma que criou o querubim ungido e os anjos, criou Adão e Eva, inocentes, não conheciam o mal. Então, nós podemos chegar à conclusão que Deus não faria o homem corrupto, ou para ser corrompido, assim como não criou o mundo, nem os animais, nem a natureza para corrompê-los. Porque cada dia da criação que Deus criou alguma coisa, ele está registrado no Gênesis. Viu Deus que era bom. Se Deus viu que era bom, Deus não tinha nenhuma intenção de que o pecado entrasse na humanidade e atingisse o mundo todo. Portanto, havia uma ordem de Deus. Deus deu todo o caminho. Deus orientou Adão e Eva. Deus mostrou como deveria ser. E essa era uma ordem de fácil entendimento. Não era difícil para o homem. Assim como para nós, se nós buscarmos Deus, deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, que o Espírito Santo nos oriente todos os dias, as leis de Deus não serão pesadas para nós, assim como não era para Adão e Eva. Além disso, eles estavam no jardim, onde não havia pecado. Houve a tentação, mas assim como nós resistimos à tentação, eles poderiam também ter resistido. Então Deus criou um ser pensante, um ser com consciência, com poder de decisão, e este ser precisava provar que queria manter o relacionamento com o Criador. Mas provaram ao contrário, pecaram contra Deus. O homem falhou, desobedeceu, e ao desobedecer abriu a porta para o pecado, que entrou no homem, entrou no mundo e passou para toda a humanidade. É por isso que nascemos em pecado. Somos pecadores desde o nascimento. O casal saiu da inocência e conheceu o bem e o mal, através do engano do diabo. A serpente enganou Eva e Eva convenceu Adão. O conhecimento os tornou pecadores, enquanto a inocência havia os blindado dessa condição. Enquanto estavam inocentes, a nudez não era um problema para eles. Eles eram inocentes, assim como uma criança. Se ela está de fralda ou não, não importa para a criança. Assim estava Adão e Eva no jardim. Mas o pecado abriu os olhos do homem e eles perceberam que estavam nus e então se cobriram. A partir daquele momento, a sombra do pecado passou a ser vista em cada aspecto da existência humana. Todos nós vemos que há o pecado em todos os momentos, há portas para o pecado todos os dias. Mesmo que nós nos blindemos de alguma forma, mas o pensamento muitas vezes nos leva a pecar. Fora do homem, o pecado é um inimigo que tenta seduzir através da tentação. Dentro do homem, o mal o compele a pecar, porque faz parte da natureza caída. Então,
podemos chegar a uma conclusão de que servir a Deus não é fácil. Para nós, se nós não tivesse a ajuda do Espírito Santo, era praticamente impossível. Mas Deus proveu todas as coisas. Deus nos ajuda, nos auxilia, para que nós não pequemos contra Deus. Mesmo que o pecado nos atingiu, nós temos condições, sim, de servir a Deus de todo o nosso coração e não pecar contra Ele. Mas o pecado é um câncer que promete liberdade ao homem. Parece que para aqueles que pecam desenfreadamente, parece ser livre para fazer o que quer. Mas esse mesmo pecado que dá esta sensação, escraviza o homem. Produz desejos que não podem ser satisfeitos. Quando nós encontramos alguém que é viciado em entorpecentes, ele começa aos poucos, mas cada dia que passa, os desejos são maiores, a vontade é maior, e ele passa a viver sendo controlado, escravizado por algo que não deveria. Assim o pecado faz com qualquer ser humano, dependendo da sua fraqueza. Mas Deus é quem nos dá forças para vencer. Somente o arrependimento, a remissão dos pecados, pode nos libertar do efeito do pecado. O único remédio é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o pecado, mesmo que ele seja forte, mesmo que tenha atingido a todos, nós podemos vencer porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para cada um de nós. Há um louvor que os irmãos cantam muito na Argentina que diz que uma gota de sangue, só uma, bastaria para limpar o coração. E tem muitas gotas gotejando sobre nós todos os dias, nos remindo dos pecados, nos perdoando da transgressão humana. Então, o primeiro pecado, a primeira transgressão, passou a ser conhecida como o pecado original. A queda, ou pecado original. Conforme a Bíblia, o pecado original atingiu todos nós e se tornou hereditário. Não há como parar isso. Não há como dizer, eu vou criar um filho e esse não vai ser pecador. Não. Ele já nasce com uma natureza pecaminosa. Então se tornou hereditário. Por isso que o Romanos 5:19 que lemos, diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Esse muitos é todos, é a humanidade que se tornou pecadora. Então foi criado o homem, Adão, perfeito. Porém, não foi criado impecável como Cristo, que não podia pecar. Tampouco pecaminoso. Ele não nasceu com a natureza pecaminosa. Mas o livre-arbítrio possibilitou o pecado sem interferência divina. Deus deixou a árvore do bem e do mal no jardim, mas eles tinham uma ordem: não toque. Então Deus não tem culpa, Deus não interviu, foi responsabilidade totalmente humana, assim como nós nos dias atuais. O pecado nasce no pensamento, vai para o coração e colocamos em prática. Deus não nos influencia, Deus não interfere, porque Ele dá a forma de nós vencermos o pecado. Mas a responsabilidade é totalmente nossa.
Por isso precisamos conhecer o pecado. Então a decisão de Adão afetou toda a humanidade e afastou todos de Deus. Toda a humanidade foi afastada de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, lá no jardim ainda, Deus prometeu o Redentor para justificar a humanidade. Jesus Cristo, justo, santo e poderoso, sem pecado, para nos dar novamente o acesso a Deus através do seu sacrifício. Mas a pergunta ainda precisa de mais respostas. Por que que nós fomos atingidos? A Bíblia, a teologia chama de corrupção total do gênero humano. Todo homem se tornou pecador. Contaminou a todos. Romanos 3:10. Não há um justo sequer. Nenhum. O coração humano se tornou enganoso, perverso. E Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Fala da natureza do homem. Se nós formos guiados pelo nosso coração, nós encontraremos a condenação eterna. E perverso, quem o conhecerá? Nós não conhecemos o nosso coração. Somente a graça que nos convence do pecado para nos tirar desta condição. Mas a corrupção do gênero humano não atingiu apenas o coração, mas o corpo, porque o corpo vai se deteriorando, nós vamos envelhecendo, até que chegue a morte. A alma, porque ela já nasce com a sua posição para o pecado, para o inferno, e o espírito, que não tem ligação nenhuma com Deus, somente quando decidimos por Cristo. Então o Espírito é ativado em nós. Mas atingiu também o intelecto, as emoções, a vontade, a consciência, a razão e a liberdade. E mesmo que as pessoas tenham o poder de fazer o bem, todos nós, de certa forma, alguma boa coisa nós fazemos, algum bem nós fazemos. Mesmo assim, nada do que nós façamos será suficiente para nos tornar merecedores da salvação. Boas obras, se nós lermos a carta de Tiago, nós vamos ver que não resolve. Boas obras nós podemos fazer muito, mas se não houver arrependimento de coração, nós não seremos salvos. Por isso o homem não consegue voltar a Deus sem o auxílio da graça de Deus. Porque a imagem de Deus no homem, aquilo que no princípio, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, esta imagem foi desfigurada. E a sua restauração somente é possível através da cruz de Jesus. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma dúvida também sobre as crianças. As crianças nascem com a mesma natureza pecaminosa que qualquer um de nós nasceu. Porém, não há uma posição concreta, irmãos, para afirmar que há uma idade específica para uma criança deixar de ser inocente. Porque para definir o fim da inocência, nós temos que analisar o entendimento desta criança, o amadurecimento, as instruções dos pais, as instruções
das professoras da escola dominical, se essa criança tem acesso ao conhecimento, então isso acontece em tempos diferentes para cada criança. Existem famílias que instruem seus filhos desde a barriga da mãe. Tem mães que colocam a história para ser contada enquanto ainda ela é gestante. Mas tem famílias que simplesmente esperam. Vamos esperar ele crescer para ele tomar a decisão dele. Um grande erro. Os nossos filhos têm que ser encaminhados no caminho em que deve andar, instruídos ali. Porque no momento em que eles tiverem o conhecimento da lei de Deus, quando eles saberem o que é certo e o que é errado, a culpa será colocada, a responsabilidade será sobre ele. Então nós como pais, nós precisamos ser conscientes nisso. Porque no momento que a criança deixa de ser inocente, e ela sabe que deve fazer o bem, a coisa certa, tomar uma decisão certa, ela já será responsabilizada pelo seu destino eterno. Por isso é muito importante que a igreja, os irmãos, não deixem os seus filhos em casa. Antigamente dormíamos embaixo dos bancos, mas hoje tem uma escola dominical abençoada onde os nossos filhos têm aprendido. Porque eles também enfrentarão uma eternidade. Esta responsabilidade não é só dos adultos. E a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, esse livro na página 101 diz assim: as crianças não serão condenadas e nem estarão perdidas, caso morram antes de terem condições morais e intelectuais de poderem responder conscientemente ao dom gratuito de Deus. Deus também tem o dom gratuito de Deus para elas. E aquelas que são levadas à eternidade antes de conhecerem, de se estabelecerem com o intelecto, delas é o reino dos céus, assim como disse Jesus. E quais as consequências da queda de Adão e Eva que nos atingiram? Eles morreram espiritualmente na ocasião do pecado, e a comunicação com Deus foi interrompida. Deus os expulsou do jardim, e a Bíblia não registra mais Deus falando com Adão. Deus fala depois com Noé. Gênesis 2:10 diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerá. A morte é separação. E se tratando de pecado, a morte espiritual torna o homem longe de Deus, separado de Deus. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado não deixa nos aproximar de Deus. Já ouvimos muito aquelas pessoas que não querem Jesus, mas dizem: mas eu dobro meus joelhos, eu falo com o Papai do céu. Mas aqui está provando que as suas orações não chegam lá porque há uma barreira, há uma separação. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não ouve. O relacionamento de Deus com o homem, comunhão, amor, confiança e segurança que Adão e Eva tinham, foi trocado por isolamento, autodefesa, a mulher que tu me destes, a culpa e o banimento foram banidos da presença de Deus. É isso que o pecado faz conosco. A consequência do pecado afetou não só Adão, mas a serpente, a mulher, o homem, a natureza
e eu e você. O juízo divino estava implantado a partir daquele momento. Deus começou a tratar com a humanidade. E Deus, sendo justo, não deixaria impune a desobediência de Adão. Deus trata com justiça todas as coisas. Mas uma notícia boa para nós: o pecado não foi o fim de todas as coisas. Deus proveu a justificação, o que Ele prometeu lá no jardim, um Redentor. O Redentor é aquele que ia no mercado de escravos e comprava o escravo e dava liberdade a ele. Romanos 4:8 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Salmo 49:8, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Nós alcançamos a bem-aventurança e os nossos pecados, e o pecado de Adão não está na cédula que nos condenava, porque Deus a colocou na cruz, deixou na cruz. O pecado levou toda a humanidade a um tribunal. Todos nós estávamos prontos a sermos condenados juntamente com Adão e Eva. As terríveis acusações contra nós, sem dúvida, nos levaria à eternidade longe do nosso Pai Celestial. Porém, Deus perdoa e anula no ato expiatório e substitutivo de Cristo. Como olhou para o mundo e não viu um justo sequer, então Deus proveu o Redentor. Mandou Jesus Cristo à terra para substituir-nos na cruz, porque Ele, santo, sem pecado, tinha condições de perdoar os pecados do mundo inteiro. Romanos 4, 24 e 25, nós lemos o seguinte: nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A salvação, ela tem atributos, e a justificação exatamente nos livra da condenação pelo pecado original de Adão, e é pela fé. Se você tem comunhão com Deus, fique certo que Deus perdoou o pecado original que estava imputado nas nossas vidas. Nem eu, nem você pedimos para ter uma natureza pecaminosa. Talvez alguém pode dizer, mas eu não pedi nem para nascer. Mas nascemos e aqui estamos. Mas o perdão de Deus está à nossa disposição, assim como para qualquer outra pessoa que desejar abandonar o pecado e entrar nesta condição de salvo por Jesus Cristo. Colossenses 2:14 diz assim: cancelando o escrito da dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, tudo, totalmente, cravando-o na cruz. Não há acusação que o inimigo possa jogar contra nós. Não há méritos humanos além da fé, é pela fé. Não vai existir um documento dizendo está pago. Não vai existir na internet uma acusação formal, um processo judicial dizendo que nós estamos livres. Mas o nosso espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus, regenerados, justificados mediante a fé e temos
paz com Deus, conforme Romanos 1:5 e verso 1. O homem havia perdido o acesso a Deus, mas Deus restaura o acesso no momento da justificação. E temos um exemplo, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso ao lugar santíssimo. Nós temos acesso direto a Deus. O pecado que nos condenava perde todo o poder condenatório, porque agora somos comprados, libertos, redimidos. Não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos de Deus. E o diabo não tem poder para acusar-nos de nada, pois já estamos perdoados. Às vezes o inimigo vem com acusações, e nós somos pecadores. E nós nos perguntamos, e agora? Basta olharmos para a cruz de Jesus. Romanos 8, 33 e 34 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou. E se Ele ressuscitou, os nossos pecados estão perdoados. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. O pecado entrou no mundo, mas aquele que se rende ao propósito de Deus não tem problema com o pecado. Ele vence o pecado, ele vence o mundo e se encontrará com Cristo nos ares para a glória do nosso Deus. Amém? Nos coloquemos em pé. Se tiver alguma necessidade, alguém que ouvindo a palavra do Senhor deseja ter esta fé, esta garantia, certeza de que é filho de Deus, e queira passar aqui diante do altar, nós queremos orar juntos. Se não tiver ninguém, nós vamos orar a Deus e despedir o nosso culto. Amém? Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença nós chegamos em oração. Louvamos a Ti, ó Pai, por mais um culto que o Senhor tem nos dado a oportunidade de adorar o Teu nome, de louvar a Ti e também de receber a palavra do Senhor em nossos corações. Te peço, ó Pai, que nos leve guardados para os nossos lares, com esta palavra no nosso coração, na nossa mente, para que o inimigo não nos acuse, porque temos um Salvador, Jesus Cristo, Santo, poderoso, que tem poder para perdoar pecados. Deus, abençoa-nos, nos dá da Tua graça e vai conosco. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E dizemos: Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.